Que dor que pode ser considerada normal depois de um tratamento de canal e como que você pode ajudar o seu paciente a passar por esse momento aí de desconforto depois de um tratamento endodôntico. Primeira coisa, a gente está falando aqui o normal, né, no sentido de esperado. Por quê? Porque o tratamento endodôntico é um procedimento onde você tem previsto, né, um processo inflamatório que se instala pelos próprios procedimentos de limpeza e desinfecção dos canais, seguidos de uma obturação. Então você tem, independente de ser ali um quadro de bio, um quadro onde já tem uma necrose, um quadro onde você já tem uma lesão associada, enfim, independente de diagnóstico, no momento em que você faz o preparo dos condutos com instrumentos, né? Limas, com ultrassom, com protocolo de irrigação, você tem ali sim uma agressão em um maior ou menor nível àquela região periapical, né? E dependendo do status daquela região periapical, né, do que você tem ali presente de inflamação ou não, você pode também, claro, que influenciar a intensidade dessa resposta pós-operatória, assim como você tem fatores inerentes ao sistema de defesa ali do seu paciente, que também vai impactar nesse quadro de desconforto pós, né? Não vamos falar dor, porque não é aquela dor que não seja, né? O que é o normal, o previsto, é aquela dor que você consegue manejar, então vamos chamar aqui de um desconforto pós, porque é o que dá para ser, né? Não precisa ser aquele quadro de dor onde você não consegue o manejo. E talvez esteja aí, né, o ponto para a gente considerar como um indicativo importante de que, poxa, o que está acontecendo aqui depois do tratamento, seja um tratamento de sessão única, seja uma sessão onde eu fiz, às vezes, o preparo, fiz algum procedimento ali, não finalizei, coloquei uma medicação intracanal, e entre, né, essa sessão e a próxima, o paciente, esse pós do paciente, como ele está, tem alguma coisa fora do normal ou está dentro do esperado? Então, um dos indicativos é isso, que você tem aquele paciente num momento de desconforto que pode, ou de dor que seja inicialmente, mas que pode ser controlado e reduzido a um pequeno desconforto ali nesse pós-operatório com a utilização de uma medicação, basicamente uma medicação analgésica, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes se algum diagnóstico específico, se é um quadro de abscesso, se era qualquer outra situação. A gente tá falando, fez um procedimento e pós-procedimento, o que a gente pode esperar, tá? Só que fosse já pelo procedimento em si. Então, esse pós, ele pode ser controlado, por exemplo, com o uso de uma medicação analgésica. A opção seria ou pela dipirona ou pelo Tilenol, aí depende também do que seu paciente permite diante de alguma sensibilidade que ele tenha a alguma das medicações, né? Mas estamos falando aqui de uma medicação analgésica para um controle de dor moderada, em alguns casos severa, se a gente está lançando mão às vezes de uma dipirona, 1 grama, né? Ou faz alguma associação até com alguma medicação analgésica mais anti-inflamatória, esteroidal ou não esteroidal, que são protocolos daí pensando numa dor instalada já mais severa, como por exemplo, a gente pode lançar mão até num pós imediato de uma dipirona, 1 grama com dexametasona, 4 miligramas, a gente já tem uma expectativa maior de um desconforto pós, e isso se dá bem naqueles casos onde existe uma sintomatologia pré-operatória já bastante presente, bastante evidente, então essa expectativa pós, falou, opa, pera lá que nesse caso aqui eu já vou ajudar meu paciente fazendo uma associação, esperando que exista uma dor de uma intensidade mais severa. Ou o caso de usar lançamão do ibuprofeno associado ao paracetamol, né? Numa proporção, você pode até passar um ibuprofeno 800 miligramas com paracetamol 500 miligramas, né? A cada, pode utilizar, lógico, a gente sempre foca, né, no mínimo que esse paciente precisa, então mantém um intervalo, às vezes, de 8 horas entre as doses, né? Se necessário, considerar aí para 4 tomadas, que seria acho que o mínimo em função da dose máxima, a dose máxima do ibuprofeno, né? Então 4 tomadas diárias de 6 em 6 horas, seria o mínimo do mínimo mesmo de intervalo possível nesse regime de medicação, né? Mas o fato é que você consegue controlar, seja dentro desses dois protocolos,
né, de medicação para controle de dor, seja de intensidade mais moderada ou severa mesmo, mas que você controla. Agora, se é uma coisa, esse pós-operatório imediato, que está fugindo disso, aí a gente já fica, né, mais preocupado no sentido de, pô, pera lá, será que eu tô diante de um quadro de flare-up, que é uma dor que daí realmente você fala, puxa, às vezes não controla nem com essa associação com o analgésico mais medicação anti-inflamatória, né? Às vezes eu tenho que lançar mão de uma medicação injetável, enfim, de protocolos ainda melhores, né, de controle de dor mais intensa, por conta de estar nesse processo de flare-up, ou pode se tratar de um caso onde eu falei, opa, pera lá, aqui tem alguma coisa errada no sentido, né? Não tá dentro do esperado, então eu vou pesquisar se às vezes tem outro dente envolvido, se tem alguma coisa desse dente que tecnicamente ali, né? Opa, pera lá, esse paciente aqui tá morrendo de dor ao gelado, né? E a questão dele era, a queixa principal, eu tinha identificado um quadro de pulpite, fiz o tratamento endodôntico e a dor ao gelado tá a mesma coisa? Pera lá, atenção, né? Por quê? Porque um dente despolpado, ele não necessariamente era, se tivesse sido realizado o tratamento endodôntico de todos os canais, de toda a anatomia, não era mais para ele ter essa sensibilidade térmica. No entanto, a gente sabe que algumas situações, ou tem um outro dente envolvido, ou pode ser desde o começo, né, tivesse outro dente envolvido, ou seja, o diagnóstico pode ter sido realizado de maneira não precisa, ou um dente também que ele tem uma situação de trinca, dependendo do que for, ele pode ter ainda algum incômodo com frio, certo? Mas isso tudo, obviamente, precisa ser investigado mais a fundo, mas é só para você, né, de maneira geral, conseguir entender, né, ou ter pelo menos algumas referências do que seria o que é normal a gente ter de dor depois de um tratamento endodôntico e quais são os principais protocolos aí, né, de um básico que aí contempla a grande maioria dos casos e que pode te ajudar aí colocar seu paciente num estado de conforto muito maior nesse pós, tá certo? E lógico, se você é paciente e está assistindo isso aqui, sem sombra de dúvidas, o que eu recomendo, né, a primeira orientação para você é que numa situação dessa você busque orientação com o cirurgião dentista que foi o responsável por realizar o tratamento aí para você, tá certo? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu oi aqui, é muito legal pra gente saber que tá ajudando você e que tem a sua companhia aqui, agradeço, tá certo? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.